Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí na segunda semana do nosso volume 4 do plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E hoje vamos falar sobre calor e movimento, parte 2, tema relativo aos segundos anos do ensino médio regular. Tranquilo, galera? Mas antes aí que abordemos aí o que foi preterido, eu peço a vocês, siga-nos nas nossas redes sociais. Galera, eu não erro mais. O projeto Enem da Escola Online tem sido sucesso. Lá na plataforma você encontra um material didático para acompanhar as aulas que têm sido aí, ministradas ao vivo todos os dias pela Escola Online. Os professores da Escola Online abordando os principais tópicos cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo gratuito, gente. Tudo gratuito e de muita qualidade. Galera, tem feito um grande sucesso, hein? Se eu fosse vocês, eu acompanhava. Beleza? Galera, quem não for inscrito, inscreva-se no canal. E se essa aula for útil, deixa aquela curtida para nos ajudar, certo? Eu sou Camilo, professor de Física do Escola Online. E espero vocês após a vinheta. Vem comigo! Pois bem, máquina térmica, função converter calor em trabalho. Nós falamos isso na semana 1, né? Para que uma máquina térmica converta calor na energia térmica em trabalho de modo contínuo, essa máquina deve operar em ciclos entre duas fontes, uma fonte quente e outra fonte fria. Aqui eu tenho a representação esquemática de uma máquina térmica. Ela está entre uma fonte quente e uma fonte fria. Gente, como existe diferença de temperatura entre a fonte quente e a máquina térmica, o calor flui espontaneamente de regiões de maior para menor temperatura. Então a máquina retira uma quantidade de calor da fonte quente, parcela dessa energia térmica é convertida em trabalho, energia útil para a gente. E a outra parcela, uma outra quantidade de calor, é rejeitada para a fonte fria. Então, galera, não tem como converter todo o calor retirado da fonte quente em trabalho, em energia útil. Uma parte vai ser degradada, certo? E aí, vamos lá. Retirar calor da fonte quente é a função da máquina térmica. Converter parcialmente essa quantidade de energia de calor, de energia térmica, em trabalho. E depois rejeitar parcela do calor retirado da fonte quente para a fonte fria. E aí nossa máquina tem um rendimento. Gente, o que seria rendimento? Sempre o que é útil sobre o total. No caso aqui, a energia útil, o trabalho realizado pela energia total aí, retirada da fonte quente. Então, o rendimento seria trabalho, energia útil, dividido pelo calor retirado da fonte quente. Aí, galera, se eu tiver um rendimento, por exemplo, de 40%, significa o seguinte, que de toda a energia retirada da fonte quente, 40% eu consegui utilizar de forma apreciável, útil. A outra parcela, no caso 60%, foi dissipada, rejeitada para a fonte fria. Isso seria um rendimento de 40%. Então eu não conseguiria um rendimento de 100% nesse caso aí, porque é impossível aí uma máquina trabalhando em ciclos, converter integralmente calor em trabalho. Então vamos lá. O que seria a quantidade de calor retirada da fonte quente? Seria a quantidade de energia envolvida na forma de trabalho, energia útil, mais a quantidade de calor rejeitada para a fonte quente. Eu posso até escrever, meu trabalho, a energia útil é a quantidade de calor retirada da fonte quente, menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Se eu utilizar a equação 1 aqui, eu posso dizer o seguinte, que o rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor retirada da fonte quente. Logo, o trabalho é a quantidade de calor retirada da fonte quente menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Equacionando isso aí, operando algebricamente, eu chego nessa equação, que o meu rendimento seria 1 menos quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Isso aqui também seria uma equação que mede o rendimento dessa máquina aí. Gente, aí Carnot, cientista fantástico, ele desenvolveu um ciclo onde meu rendimento seria máximo, é um ciclo ideal, tá? Se você utilizar o ciclo de Carnot aí,
você tem noção do qual rendimento máximo pode aquela máquina oferecer. Está bem distante, em geral, do real, tá? Esse rendimento ideal. Mas pelo menos você tem noção do qual seria o rendimento máximo ou teórico aí. Aqui eu tenho, gente, ó, o ciclo de Carnot representado. E aqui eu tenho um gráfico pressão por volume e teremos aqui várias etapas. De 1 para 2, eu tenho aqui, ó, expansão isotérmica. Observa aqui que nesse caso está se recebendo calor aqui da fonte quente, tá vendo? Ó? De 1 para 2 recebe calor da fonte quente, está entrando aqui calor da fonte quente. Então aqui você tem uma expansão, certo? A mesma temperatura, você está em cima de um isotermo aí. Aí você tem uma variação, um aumento do volume. Logo após aqui, você vai ter uma expansão adiabática. O processo acontece rapidamente. Logo, não dá tempo de trocar calor com o meio. Logo, nesse caso aqui, o trabalho é positivo. Eu tenho uma expansão, como a variação de volume é positiva, o trabalho envolvido é positivo. Ou seja, gás realiza trabalho, T1, sobre o meio. O gás cede energia ao meio na forma de trabalho. É nesse momento aqui que eu tenho minha energia útil, tá? Nesse momento aqui é a parcela de energia útil de todo o processo. Terceiro processo, saio de 3 e vou para 4. Tá vendo que aqui eu tenho uma compressão, meu volume está diminuindo? Uma compressão em cima de uma isoterma, uma compressão a temperatura constante. Nesse caso aqui, eu estaria rejeitando calor para a fonte fria. 3 para 4, gás rejeita, cede calor para a fonte fria, que não se converte em trabalho. Na compressão adiabática, no processo de 2 para 3. Aqui é a parcela da energia que é rejeitada. E o último passo aí, fechando o ciclo, né? Eu tenho do ponto 4 para o ponto 1, eu vou ter uma compressão adiabática. Mais uma vez, se é adiabática, gente, ocorre de maneira tal que você não consegue trocar calor com o meio. Logo, toda energia aí, né, está envolvida na forma de trabalho. Nesse caso, de 4 para 1, eu tenho uma compressão, meu trabalho é negativo, significa que o meio realiza trabalho sobre o gás. O gás recebe energia do meio. Certo, gente? É um ciclo que tem que se estudar, voltar nas aulas anteriores, né, no volume 3 aí, e observar essas transformações. Agora, o que observou-se aí, Carnot observou? O calor trocado entre a fonte quente, Q1, e a fonte fria são proporcionais às respectivas temperaturas absolutas. Se eu pegar a quantidade de calor retirada da fonte quente, dividir pela temperatura absoluta em Kelvin da fonte quente, isso vai ser igual à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela temperatura absoluta da fonte fria. Eu manipulando algebricamente, eu tenho que quantidade de calor rejeitada para a fonte quente, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente, vou voltar. Quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente, é igual a temperatura absoluta da fonte fria, dividido pela temperatura absoluta da fonte quente. Aí, nesse caso, gente, fiquem espertos com essa expressão aí. E vamos dizer o seguinte, o rendimento do ciclo é função exclusiva das temperaturas absolutas, da fonte quente e da fonte fria. Carnot enuncia isso aí, ó. Nós tínhamos visto aí que o rendimento seria 1 dividido pela quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Só que nós vimos aí que essa relação de calores aqui, ó, é proporcional à relação entre a diferença de temperaturas, né, da fonte fria e da fonte quente. Logo, observa aqui, essa parcela tem mesmo valor dessa parcela. Então, eu posso trocar no lugar da relação quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente, eu posso observar que é a relação da temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Chega na primeira atividade, atividade 1. Ufa, quanta teoria, hein? Uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente, cuja temperatura equivale a 400 Kelvin, e uma fonte fria de temperatura 280 Kelvin. Determine o rendimento dessa máquina. Pois bem, foi me dado aí que a temperatura da fonte fria, 280 kelvins, temperatura da fonte quente, 400 kelvins, certo? O rendimento seria 1 menos temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. 1 menos 280, dividido por 400, logo, repetiu aqui, tá? Logo, essa relação 280 dividido por 400 daria 0,7. Então, meu rendimento, 1 menos 0,7, eu teria um rendimento de 0,3 ou 30% de toda a energia retirada, né, da fonte quente,
30% se faz trabalho. Os 70%, infelizmente, é rejeitado. Tá bom? Não consigo utilizar. Atividade 2. Um motor térmico trabalha nas temperaturas 2000 kelvins e 700 kelvins, apresentando rendimento de 40%. Esse rendimento é o que o motor apresenta. Esse rendimento que o motor apresenta é máximo que ele pode alcançar? Justifique sua resposta. Gente, eu tenho aqui a temperatura da fonte fria, 700 Kelvin, e a temperatura da fonte quente, 2000 kelvins. Tá? Sugestão aí. Eu tenho como calcular o rendimento pela equação de Carnot, né? 1 menos a divisão da temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, que me foi dado. Então, nesse caso, 1 menos a divisão de 700 por 2000, 1 menos 0,35. Está me dizendo que o meu rendimento máximo total seria de 65%. Então, esse rendimento aqui, de 40%, não representa o rendimento máximo, tá? Ele pode até representar o rendimento ideal aí, pode até chegar próximo disso, 35%, acredito eu, que temos motores aí que trabalham no rendimento de 35%, mas no ciclo de Carnot, Carnot me diz, ó, esse motor trabalhando a essas temperaturas aí na fonte quente e fria pode ter um rendimento, ou seja, pode me oferecer de tudo que retira da fonte quente 65% em energia útil. Então, o ciclo de Carnot, que representa o rendimento ideal de uma máquina térmica, o rendimento máximo apresentado por esse motor pode ser 65%. Então, isso aqui, 40%, não representa o rendimento máximo. Tá bom? Questão de número 3, atividade 3. Diz o seguinte: uma máquina a vapor, em cada ciclo, retira 100 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 90 joules. Observe que ele começou a misturar as unidades aí de energia. Com base nessas informações, calcule o rendimento dessa máquina. Tá bom. A quantidade de calor retirada da fonte quente, 100 calorias. Se uma caloria equivale a 4,18 joules, eu multiplico 100 por 4,18, ou seja, 100 calorias é o mesmo que 418 joules. E o trabalho realizado, 90 joules. Logo, gente, o meu rendimento seria trabalho realizado, energia útil, sobre energia total, né? 90 dividido por 418. Meu rendimento seria de aproximadamente 21,5%, tá? 0,215. Ou seja, de toda a energia retirada da fonte quente, desses 480 joules, 90 joules, para mim é útil, 21,5%. Aí na letra B, ele me pergunta a quantidade de calor em calorias que ele rejeita para a fonte fria. Ele quer Q2, né? A quantidade de calor retirada da fonte quente é a soma do trabalho realizado mais a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. E eu desejo saber. Então, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria é a quantidade de calor retirada da fonte quente menos o trabalho. Logo, retira-se 418 joules da fonte quente e o trabalho realizado são 90 joules, né? Daí, gente, a quantidade de calor rejeitada, repara que é bastante, hein? 328 joules é rejeitado. Dos 418 joules retirado da fonte quente, 328 rejeitado. Pois bem, mas ele me pediu em calorias. Então, vou fazer uma regrinha de 3. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Qual é a quantidade de calor aí, em calorias, representado por 328 joules? Posso dizer que 328 dividido por 418, aproximadamente 78,5 calorias, né? 78 calorias aproximadamente aí, dessas 100 calorias, 78,47 aproximadamente, né? É rejeitada para a fonte fria. Questão de número 4. Em uma feira científica, um participante afirmou ter construído uma máquina térmica que, a cada ciclo, retirava a quantidade de 60 calorias de calor da fonte quente e realizava um trabalho de 250 joules. Com base no que você aprendeu sobre a segunda lei da termodinâmica, seria possível a máquina desse participante? Justifique sua resposta. Essa máquina, gente, construída, ela realmente traz as informações coerentes? Vamos lá. Repara que eu tenho uma máquina térmica esquematizada. Retira calor da fonte quente, parcela dessa energia é convertida em trabalho e a outra parcela é rejeitada. Ele me diz o seguinte, que a quantidade de calor retirada da fonte quente são 60 calorias. Eu transformei isso para joules, tá?
60 multiplicado por 4,18, aproximadamente 250,8 calorias são retiradas, joules, desculpa, 250,8 joules são retirados da fonte quente em cada ciclo. E o trabalho realizado, ou seja, desses 250,8, 250 se faz energia útil para mim. Desconfio muito. O que seria o rendimento? Gente, energia útil 250 sobre energia total, que é 250,8. Gente, ele fala que esse rendimento é aproximadamente 1. Logo, é impossível, gente. Ele está me dizendo o seguinte, ó, se o rendimento é aproximadamente 1, toda a energia retirada da fonte quente, ela se faz trabalho. Então aqui, essa máquina não rejeita calor para a fonte fria. E aí, galera, é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, tenha como único efeito retirar energia, calor, da fonte quente e convertê-la integralmente em trabalho. Parcela dessa energia que ela será degradada, né? Parcela da energia retirada da fonte quente será liberada para a fonte fria. Gente, se você pegar a equação de Carnot, 1 sobre temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, nesse caso, se o rendimento for de 100%, ou igual a 1, é como se eu tivesse chegado no zero absoluto. E a gente sabe aí que até então nós não conseguimos chegar a essa temperatura de 0 Kelvin, tá? Última questão, atividade número 5 do Enem 2014. As máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. O trabalho do engenheiro Nicolas Leonard Sade Carnot, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor e a diferença de temperatura entre o vapor e o ambiente externo, foi fundamental para esse aprimoramento. A solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência da máquina a vapor foi, pois bem, observemos aqui uma máquina térmica. A função dela é retirar calor da fonte quente, parcela dessa energia é convertida em energia útil, trabalho, e a outra parte é degradada. Então, como eu observo o rendimento? Seria 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Gente, eu consegui trabalhar na fornalha, na fonte quente e na caldeira. Então, eu consigo aqui, por exemplo, aumentar a temperatura da fonte quente. Aqui, ó. Certo? A fonte fria, ele fala que é o meio ambiente, né? Então, aí fica difícil aumentar tanto ou diminuir tanto a temperatura do meio ambiente, controlar o meio aí. Mas a minha caldeira e a minha fornalha, eu consigo alimentá-la de maneira que talvez eu aumente a temperatura. Mas presta atenção. Essa relação de pressão, volume e temperatura, a lei dos gases aí, ela é constante. Pressão, volume e temperatura. Eu estou trabalhando em um recipiente fechado, então aumentar o volume, diminuir o volume da minha fornalha, da minha caldeira, é difícil, é muito difícil. Então, você está trabalhando com volume constante. Logo, se você quer aumentar a temperatura da fonte quente, ao aumentar a temperatura da fonte quente, a pressão aumenta proporcionalmente para manter essa relação pressão e temperatura constantes. Então, nesse caso aí, gente, eu teria uma compressão isovolumétrica. Aumento da pressão, aumenta a pressão, né? Estou comprimindo e o volume se mantém constante. Nesse caso aí, eu posso aumentar a pressão dentro do recipiente, mantendo o volume constante. Letra E. E aí, galera, o que vocês acharam da aula? Se ajudou, curta a nossa aula aí para nos ajudar também. E o Projeto Enem tá de vento em polpa, gente. Estamos aí mandando muito bem com os professores da Escola Online, abordando os principais tópicos cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio, porque a Escola Online de vocês, eu não erro mais. Tranquilo? Espero vocês na próxima semana e logo logo nos vemos. Aquele abraço!